Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, desta vez com o deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda e também secretário de mesa da Assembleia da República. Estamos aqui no teu gabinete, muito bem-vindo. Muito obrigado e bem-vindos também à Assembleia da República. E começando já a falar destas funções que tens como secretário de mesa da Assembleia da República, quais é que são exatamente as funções que te competem? Bem, as funções da mesa da Assembleia são, em geral, organizar os trabalhos e garantir que o regulamento e o regimento da Assembleia são cumpridos e que os debates fluem de forma normal e que todos os direitos de todos os deputados são respeitados. Isso é a parte mais visível, que somos quando nós estamos na mesa, em que apontamos e vemos quem fala a seguir, quanto tempo. Essa parte do tempo é do Sr. Presidente, mas a gestão dos trabalhos. Depois há um trabalho mais de bastidores, que tem a ver com bastante carga burocrática, desde a validação das perguntas que os deputados fazem, porque têm que ser validadas por um secretário ou uma secretária da mesa, também questões de faltas e mais questões burocráticas desse tipo. E qual é destes trabalhos todos a parte mais difícil de gerir? Nada será muito difícil. Há debates que são mais acalorados do que outros, mas nada será muito difícil de gerir. Estamos num sítio onde todas as pessoas, em princípio, respeitam as regras da democracia, portanto. E falando da tua vida, nasceste em Coimbra e cresceste numa aldeia do distrito de Coimbra. Como é que foi essa infância? Bem, era uma aldeia muito, muito pequena, com 150 habitantes, longe de centros urbanos. Pronto, foi uma aldeia típica portuguesa, foi aí que eu nasci, que fui criado até aos 18 anos, e ainda tenho hoje, obviamente, a minha família lá. Foi interessante, digamos assim, e muito diferente, se calhar, do que a infância de muitas pessoas que vivem e iam nas cidades, certamente, mas foi interessante, é o que eu posso dizer. E quais é que são as tuas grandes memórias desse tempo? Bem, era os esportes que nós fazíamos, jogávamos certamente de futebol todos juntos e tínhamos uma vida muito no exterior, muito no campo, muito no contacto com a natureza, e isso valoriza ainda hoje muito. E foi aí que também nasceu mais o contacto com a biologia e esse gosto? O contacto com a biologia vem depois. Curiosamente, tem também uma carga, digamos assim, política, mais da organização de sociedade, a minha escolha pelo curso de biologia. Obviamente, quando era criança, queria ser, como muitas crianças, polícia, bombeiro, ou arqueólogo por causa do Indiana Jones, mas mais tarde, já na adolescência, passei a querer estudar biologia por duas questões. Uma, por me interessar pelo planeta, pela vida dos animais, pela nossa vida também, de certa forma, em sociedade, mas também muito influenciado por uma organização ambientalista, que é a organização ambientalista mais famosa do mundo neste momento, e das suas ações que faziam em favor de muitas questões ambientalistas, contra a energia nuclear, e foi também muito isso que me fascinou, esse ativismo do ponto de vista de salvaguarda das condições do planeta e do ambiente, que me fizeram escolher um campo ambiental depois quando fui estudar. E sentes que esse ativismo de outrora, desse tempo, é diferente do ativismo de agora? Bem, os ativismos são todos diferentes de uma época para a outra. Há muitas questões que são muito comuns, mas agora nós vivemos numa aldeia mais globalizada, digamos assim. Se na altura a televisão, quando era novo, era o grande meio de difusão, agora há a internet, as redes sociais, portanto, isso também muda muito. Mas a base do ativismo é sempre a mesma, são pessoas concretas e reais, que se juntam para tentar melhorar a vida de todas as pessoas no planeta, ou de certos setores, ou do próprio ambiente, e pronto, isso a base é sempre igual. Aliás, eu próprio e o Bloco de Esquerda fazemos parte de uma tradição da alterglobalização, dos protestos em Seattle, dos protestos contra a Organização Mundial de Comércio, aqui ao lado em Sevilha, todo esse tipo de protestos que criaram uma nova identidade política também no planeta, em que consideramos que é possível um mundo globalizado, internacionalista, solidário, mas com uma globalização que não é a globalização que existe, neoliberal, onde o que conta são a grande banca, a grande liberalização dos mercados, e portanto o Bloco insere-se também nessa tradição do novo ativismo que já existia nos anos 90 contra a globalização e por uma globalização alternativa. E voltando ao teu percurso, como é que se dá também a ida para Aveiro? Bem, foi um acaso. Nós tínhamos que ordenar as escolhas, entrei
na minha segunda escolha, apesar de ter uma média razoavelmente boa, e não me arrependo. Ainda tive para mudar, depois dava, mas não me arrependi, e ainda bem que escolhi Aveiro, e por lá fiquei desde os 18 anos. E como é que foi a vida académica nessa altura e o associativismo e tudo o que era ligado à faculdade? Bem, eu devo dizer que eu já tinha algum ativismo político muito individualizado, digamos assim, ou seja, tinha discussões com muita gente já desde os 14 anos, mas nunca tive em nada organizado até entrar para o Bloco de Esquerda. Eu entrei para a universidade no ano de formação do Bloco de Esquerda, em 1999, o que significa que também não havia muito corpo ainda do Bloco. Portanto, o ativismo que fiz na universidade foi muito individualizado, porque Aveiro não era também um local com muito ativismo estudantil, lembro-me que participei em algumas, ainda no secundário, em algumas manifestações e também durante os tempos da universidade. E o que é que se dá depois da faculdade? Bem, depois da universidade vou andando num ou outro laboratório até ficar 2 anos a trabalhar em Aveiro na universidade enquanto bolseiro, e depois de 2 anos passei a ter funções no Bloco de Esquerda de várias formas, sempre muito relacionado com as políticas ambientais e também com algumas outras. E essas experiências, tanto no Parlamento Europeu como aqui na Assembleia da República, em assessoria, o que é que te ensinaram e quais é que foram as grandes diferenças que encontraste num meio e no outro? Bem, são bastante diferentes. A cultura do Parlamento Europeu é muito diferente da cultura do Parlamento Português. No Parlamento Europeu é um Parlamento muito individualizado, onde o que conta é o ou a deputada, onde os partidos e os grupos parlamentares são muito mais diluídos. Aqui é diferente, é um parlamento onde os grupos parlamentares, que obviamente como representam um programa eleitoral, são a questão mais relevante, não tirando obviamente a individualidade de cada deputado. Mas o que aprendi no concreto foi muito a arte do desenrascanço, temos que fazer em curto espaço de tempo algumas questões, mas também há algumas coisas mais longas de processos para chegarmos a uma lei, para chegarmos a um processo de negociação e conseguirmos ter uma melhoria dessa lei no final. Acho que essas são as coisas que pelo menos eu tirei ao longo destes anos, uma aprendizagem de conseguirmos fazer melhorias nas leis, que é aquilo que nós estamos aqui a fazer, se bem que as melhorias na sociedade não se medem só pelas melhorias na lei, há muitas melhorias que primeiro entram na lei e só depois chegam à sociedade, ou vice-versa. Isso também temos que ter a capacidade de não nos fecharmos apenas nas portas do Parlamento, mas conseguirmos que as mudanças sejam também na sociedade. E de que modo é que essa aprendizagem também te facilita hoje o teu trabalho de deputado? Bem, obviamente facilita porque estou, digamos assim, capacitado para saber fazer eu próprio as leis, as alterações, saber os processos parlamentares. Isso obviamente ajuda, porque é a tarefa de um deputado também, ser parte de um órgão legislativo, e essa é a questão isso aí facilita imenso essa capacidade, essa aprendizagem que já tive nos últimos anos. E aqui na Assembleia, por vezes, os trabalhos de comissão, mesmo os grupos de trabalhos, não é um trabalho tão visível. Quais é que destes trabalhos, e os diferentes que já tiveste, te marcaram mais? Bem, neste momento, que acho que vai marcar muito o país é o processo para a Lei de Bases do Clima. Portugal ainda não tem uma lei de bases do clima e estamos a elaborá-la. É um processo gigantesco, com propostas também elas gigantes, porque é uma lei de bases, mas que é um processo que é essencial. Nós estamos com o planeta à beira de uma imensa crise, já estamos a viver essa crise, por uma questão do modelo de desenvolvimento que nós atravessamos, em que é um modelo de desenvolvimento que, ao mesmo tempo que criou desigualdade social, criou também a crise climática. E o nosso objetivo com esta lei é tentarmos desfazer os nós destas duas crises, implementar um novo modelo e ter regras na economia para um novo modelo que responda quer ao planeta, quer à vida concreta das pessoas. Essa resposta de fazer face a essa crise climática, achas que neste momento há um consenso mais transversal do que havia antigamente? Bem, há de facto um consenso mais transversal. Acima de tudo na Europa. Nós reconhecemos que, por exemplo, nos Estados Unidos há alguns grupos conservadores fortes, negacionistas. Na Europa isso praticamente não existe. Mas existe uma consciência global
e globalizada, também muito graças à greve climática estudantil, que teve um papel muito importante de alertar as consciências. Do ponto de vista científico, há um enorme consenso sobre a gravidade do problema e a urgência da resposta, mas do ponto de vista social, julgo que a greve climática estudantil colocou essas preocupações como uma questão muito central nas nossas vidas, e acho que é neste momento imprescindível, inevitável, nós, quando estamos a fazer qualquer lei, quando nós estamos a organizar a economia, os serviços públicos, mesmo o Serviço Nacional de Saúde, a Proteção Civil, quando estamos a organizar toda a nossa estrutura social, nós temos de ter em atenção que há um problema gigantesco em curso, que são as alterações climáticas, e as alterações climáticas não são uma coisa do Ministério do Ambiente ou dos ambientalistas, não, são uma coisa que envolve toda a sociedade. Por exemplo, estávamos a falar há pouco de Aveiro. Aveiro é uma região onde daqui a 20 anos 7.000 pessoas vão estar a viver em zona de risco de inundação. Portanto, as alterações climáticas não são uma coisa que acontece na estratosfera, que não envolvem a nossa vida. Pelo contrário, envolvem a nossa vida no concreto. E pior ainda, as pessoas que menos contribuíram para as alterações climáticas, as pessoas com menos dinheiro, digamos assim, em situação de carência, e os países também com um padrão económico mais empobrecido, são aqueles que vão sofrer mais as consequências das alterações climáticas e, portanto, a resposta, novamente, é uma resposta de justiça. Nós estamos a falar, não só o modelo de desenvolvimento económico trouxe desigualdade social, como trouxe uma crise que agrava essa própria desigualdade social. Por isso é que é importante nós termos uma visão integrada de resposta às alterações climáticas. E foi essa a grande causa que te fez ligar ao Bloco de Esquerda? Não, não só. Ao Bloco de Esquerda fez-me ligar bastante. Eu, como disse, desde os 14 anos já discutia muito política com quem quer que eu encontrasse, e quando o Bloco chegou em 99 eu achei, aqui está uma ideia fabulosa, não é? Porque antes do Bloco não existia Bloco, obviamente, existiam alguns partidos que vieram formar o Bloco, mas nenhum com uma ideia tão generosa como a ideia do Bloco, que é a junção, não numa coligação, não numa coisa apenas temporária, mas a junção num partido único, em que no primeiro dia tinha mais gente de fora do que dos partidos que vieram fundar o Bloco de Esquerda, mas a junção num único partido, num corpo de uma ideia de uma esquerda que quer transformar a sociedade. A criação do Bloco foi pouco depois da primeira derrota no referendo do aborto. A esquerda em Portugal, na Europa e no mundo estava a passar por maus momentos, estávamos num refluxo, e este campo da esquerda, de uma globalização alternativa e anticapitalista, conseguiu criar um novo corpo político, que é o Bloco de Esquerda, que respondia às pessoas. E, aliás, o que nós vemos é que, ao longo da existência do Bloco de Esquerda, a esquerda em Portugal cresceu, ampliou. Nós não tiramos propriamente espaço a outros tipos de esquerdas anticapitalistas, pelo contrário, nós acrescentamos uma nova identidade ao país, e acho que isso foi essencial. E, portanto, a minha vinda para o Bloco de Esquerda tem a ver com a questão das alterações climáticas, como tem a ver com a questão das desigualdades sociais, dos serviços públicos, da necessidade de termos uma sociedade mais solidária. Tem a ver, acima de tudo, com a ideia geral de uma sociedade alternativa, de um modelo económico diferente em relação àquele que nós vivemos. Passamos à segunda parte da nossa entrevista e vamos já às escolhas. E a primeira escolha que te proponho é entre humildade e ambição. Humildade e ambição. Julgo que ambição, porque ambição é uma palavra muito boa quando nós usamos no contexto climático. Ter ambição climática é querer, de facto, transformar a sociedade e a economia. Portanto, vou para a parte da ambição para este contexto climático. Cães ou gatos? Cães. São o teu animal favorito ou tens outro? Tenho uma cadela, é mais por isso, mas adoro animais, mas só por essa escolha, só por essa razão a escolha. Sagres ou Superboc? Nenhuma delas, não sei se é a resposta ideal, mas nenhuma delas. Greta ou Bernie Sanders? Bernie Sanders, mas também gosto bastante de Greta Thunberg. Ricardo Araújo Pereira ou Hermano José? Os dois transformaram o humor em Portugal, mas porventura iria para Hermano José. Qual é a maior luta da tua vida? São várias, é transformarmos a sociedade onde vivemos para ser melhor para todos. ABBA ou Queen? Ui. Provavelmente Queen, mas acho que a resposta é nenhuma delas. Lenin ou Marx? Marx. Sérgio Godinho ou António Variações?
Eu gosto bastante dos dois, não consigo escolher. Governo de sombra ou eixo do mal? Também passo. Campo ou cidade? Gosto dos dois, como disse, fui criado no campo, vivo na cidade. Acho que as duas coisas não são uma anteposição e, ao contrário do que se muitas vezes quer fazer, não há uma guerra entre quem vive na cidade e quem vive no campo. Há uma guerra, sim, em quem tem os instrumentos de capital e de produção e quem não tem. Praia ou montanha? Praia. 230 ou 180? 230. E se tivesse a hipótese de convidar uma pessoa com quem nunca tivesse essa hipótese de almoçar, quem é que seria a pessoa que dirigias esse convite? Bem, para ir em relação um pouco em contrário às perguntas que têm feito neste tipo de programas aos pedreiros do Tebas, porque muitas vezes há aquela figura histórica muito importante, mas como Bretes diz, há também os operários que fizeram toda a nossa sociedade que nunca têm nenhum lugar na história, porque a história não é contada por eles. E qual é que seria o prato principal? O prato principal é uma boa questão. Pode ser carne de porco alentejana. E qual é aquele país que nunca visitaste e gostarias mesmo de visitar, está mesmo no topo da lista para uma próxima viagem? Uma boa questão. Mas há algumas coisas nas Caraíbas. E qual é que seria o primeiro grande plano pós-desconfinamento? Viajar, tenho estado bastante. Aliás, todos nós temos estado com as nossas relações sociais muito arrefecidas e com as viagens também encurtadas. Acho que é isso que queria fazer a seguir: estar mais com os meus amigos e estar também com uma possibilidade de viajar mais, mas eu julgo que isso será muito transversal. E tens assim alguma inspiração literária, algum autor favorito? Sim, gosto bastante de José Saramago. E no cinema? Quentin Tarantino. E no mundo da música? Mão Morta. E qual é que foi o momento que sentiste que foi o momento mais feliz e mais marcante da tua vida? Não, são vários momentos, não quero particularizar num único. E passamos agora a um conjunto de palavras soltas. E a primeira, e peço que me digas numa ou mais palavras o que é que associas a estas palavras. A primeira é poluidores. Poluidor? Não tem a ver com uma questão de culpa, nem com uma questão de poluidor-pagador, que é o que a direita e o Partido Socialista querem implementar. Poluidor tem a ver com um modelo de desenvolvimento, porque se há uma empresa que polui um rio e depois quem sofre com os problemas do rio é toda a população, ou quem vai despoluir o rio é o Estado ou a própria população, significa que temos um modelo económico com externalidades, onde uma empresa usa os recursos de todos para ter os seus lucros, ao mesmo tempo que prejudica a vida de todos e prejudica também, já agora, a economia de todos. Crise. Crise? Bem, são várias crises, mas a crise é associada a este modelo de desenvolvimento capitalista. Aliás, a minha geração e pessoas com mais alguma idade que eu já atravessaram várias crises. Há uma crise, não. Houve uma crise em 2008 porque tínhamos e temos um sistema económico e financeiro muito concentrado, baseado em coisas muito alucinantes, que colapsou e que todos nós pagamos, e agora estamos numa crise, obviamente diferente, mas que ainda assim deriva do modelo de desenvolvimento, que não é harmonioso para com a natureza, e também do ponto de vista económico, um modelo de desenvolvimento que durante as últimas décadas esteve muito assente no monocultivo do turismo, com poucos direitos laborais, e isso acentua os efeitos da crise, porque quem tem menos direitos laborais, quando há apenas uma única indústria em muitos sítios no país, mas também no planeta, obviamente que os efeitos são muito mais graves. O que nós precisamos é de um modelo de desenvolvimento que nos permita sair deste modelo de crises sucessivas, porque não é nenhuma solução termos um modelo tão pouco robusto que a forma de se reinventar é uma crise onde as populações mais carenciadas ficam ainda em pior estado. Veneza. Bem, uma coisa é certa, Aveiro não é Veneza de Itália, não gosto dessa expressão. Mas Veneza acho que é um exemplo que nós podemos aprender. Eu já estive em Veneza e estava ainda agora a falar do monocultivo de turismo. A vida das pessoas que vivem, nasceram,
tem vida normal em Veneza, é muito dificultada. E eu acho que nós temos que aprender com os erros, quer no preço da habitação lá, quer no preço de um simples café, de uma simples refeição. É impossível para as pessoas que lá vivem e foram todas expulsas de lá. Acho que neste momento, onde em Aveiro, mas também em Lisboa, no Porto, em muitos sítios no país, o modelo de desenvolvimento é o monocultivo do turismo, onde todo o investimento público está para essa vertente, onde não há regulamentação sobre as questões da habitação. Acho que corremos o risco sério de nós, primeiro estamos muito sujeitos à crise, como eu disse, mas a vida concreta das pessoas piora, porque ou têm que sair do sítio onde estão a viver, ou têm um preço de habitação que é completamente incomportável com os salários médios em Portugal. Ovos moles. Gosto e estão convidados, deduzo que já tinham provado, mas estão convidados a ir a Aveiro comer mais ovos moles. Subvenções vitalícias. O Bloco de Esquerda nunca teve subvenções vitalícias e contribuiu também, do ponto de vista muito crítico, contra essas subvenções, para que não existissem. O exercício do mandato de deputado é um exercício de representação e não deve ter privilégios em relação àquilo que é a vida cotidiana das pessoas em Portugal. Amianto. Amianto é uma boa questão para duas situações. A primeira, perceber que aquilo que nós hoje pensamos que é bom, que é verdade, pode não ser daqui a alguns anos, porque o desconhecimento científico, a incerteza científica assim o ditam. E, portanto, isso significa que nós temos que obedecer sempre ao princípio da precaução. Ou seja, se algo poderá ter riscos, mesmo que a gente não saiba, temos de ter algum cuidado em implementar. E, portanto, isso é válido, por exemplo, para os organismos geneticamente modificados. Mas também, já agora, o amianto mostra muito bem como Portugal muitas vezes está na cauda da Europa e do mundo em algumas soluções ambientais, porque a lei que proibiu o amianto chegou em Portugal 6 meses depois de já ser proibido na Europa. Ou seja, tivemos muitos anos para fazer a lei e, infelizmente, ficamos à espera e a olhar. E, portanto, é um exemplo como, infelizmente, muitas vezes o ambiente e a saúde pública ficam em segundo plano em relação a outras prioridades que deveriam ser, obviamente, essenciais para a nossa vida, que termos liberado logo do ambiente. Lítio. Lítio, bem, mostra-nos que é necessário fazer uma transição energética, mas que não há nenhum modelo dentro deste modelo económico que seja isento de impactos. Todas as energias, seja o lítio que vai fazer baterias, não é? A eletrificação, seja as energias renováveis, que são boas e positivas, como a solar e a eólica, todas elas têm impactos. Portanto, não nos basta apenas, e eu vou usar a metáfora do carro elétrico, não nos basta manter o mesmo modelo económico em que deixamos de ter um engarrafamento de carros a diesel para ter um engarrafamento de carros a lítio ou a bateria, elétricos. O que nós precisamos é de mudar o modelo de desenvolvimento antes de mais. Os transportes públicos têm que estar no centro das prioridades do nosso modelo de desenvolvimento, o que significa que há menos necessidade de produção energética e de consumo energético, mas também muitas das áreas que hoje são as principais áreas onde se gasta energia, como o cimento, a própria produção de energia, o papel, todo um outro conjunto de indústrias têm que ser reinventadas para nós conseguirmos fazer casas, por exemplo, com materiais de construção que não requerem tanta energia e que depois não vão requerer tanta energia novamente para conservar a temperatura. E, portanto, acho que a questão é essa, é nós sabermos mudar muito o registro. E, para além de que a estratégia do lítio do governo é uma estratégia de exportação. E acho que nós temos que aprender que o que nós precisamos são de estratégias de ciclos curtos, de produção localizada, com consumo localizado. Nós, aliás, temos exemplos ridículos de transporte transcontinental de bens que são completamente possíveis de produzir no local. A estratégia do governo é, obviamente, termos uma estratégia de produção energética renovável muito forte em Portugal, termos lítio, termos tudo, mas para exportação. Objetivos. Para objetivos, bem, certamente, do ponto de vista parlamentar, é nosso objetivo muito forte concluirmos uma lei de bases do clima que tenha metas vinculativas muito fortes e que tenha uma questão muito importante, que essas metas não sejam metas de
de balanço, isto é, em que podemos plantar afinal floresta, em que podemos ter métodos de armazenamento de CO2, mas não que sejam metas com redução concreta das emissões, porque só isso é que transforma a sociedade e a economia. Mas também temos metas noutras leis. Neste momento temos a apreciação parlamentar das minas em curso, e é nosso objetivo que não seja possível haver a nova mineração em áreas protegidas. Aliás, agora Portugal é o pior país de todos os países da União Europeia a proteger as suas áreas protegidas, é o que diz a Agência Europeia do Ambiente, e portanto acho que não devemos piorar essa situação. Liberdade. Liberdade, bem, tivemos muitas pessoas muito corajosas que ao longo de décadas lutaram em ditadura, com enormes prejuízos para a sua vida, para conseguirmos ter hoje uma democracia que foi construída na pedra fundamental, que ainda é hoje a Constituição da República, apesar das suas alterações, em que a pedra basilar é uma sociedade com a saúde para todos, com Serviço Nacional de Saúde para todos, com escola pública para todos. Isso é uma grande transformação. Aliás, quando eu falo com os meus pais sobre como era a sua vida, ou com os meus avós como era a sua vida durante o fascismo e como é a nossa vida hoje, nós sabemos que a liberdade é um bem inestimável. Não só por nós podermos dizer o que queremos, mas também a liberdade de saber que se temos um problema de saúde, temos um Serviço Nacional de Saúde, que temos uma escola pública que nos torna todos iguais e com capacidade de desenvolvimento individual, de melhorarmos depois coletivamente a sociedade. O 25 de Abril e todas as pessoas que contribuíram ao longo de décadas para a derrota do fascismo e do totalitarismo em Portugal foram fundamentais para hoje estarmos aqui a falar livremente. Felicidade. Bem, acho que a felicidade é nós termos a capacidade de vivermos harmoniosamente em sociedade. E isso entronca numa questão que agora entrou muito na política, que é o ódio, que é aquela ideia de que nós temos que nos odiar uns aos outros, que temos que odiar quem pensa diferente de nós. Não. Nós somos pessoas que temos a nossa vida social, temos certamente amigos, somos mais de umas pessoas do que de outras, mas do ponto de vista social devemos ter a capacidade de conseguir conviver com todas as pessoas, com ideias diferentes, e conseguir construir uma sociedade melhor, sendo que, obviamente, a sociedade que eu considero melhor é uma sociedade de índole mais socialista, que tem os serviços públicos universais e gratuitos, que tem todas as liberdades individuais e coletivas, e há outras pessoas que consideram que a forma de desenvolver uma sociedade para todos vivermos melhor é de uma forma diferente. Existe, obviamente, esse confronto político, tal como existe o confronto social entre quem depende apenas do seu trabalho e quem explora esses trabalhadores, mas acho que temos que, do ponto de vista político e do ponto de vista de relações sociais em toda a comunidade em Portugal, recusarmos essa nova política do ódio em que temos que ser tribos que odeiam-se uns aos outros. E acho que isso é parte da felicidade, conseguirmos conviver uns com os outros e trabalhar para que a sociedade seja melhor no dia seguinte do que no dia anterior. E se pudesses resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhias? Isso é bastante complicado, temos muito mar, mas não sei que palavra usaria. E queres tentar, seria mar ou... Não sei, vem-me agora a imagem gráfica. Eu acho que o povo português tem enormes virtudes, como todos os povos do mundo. Nós conseguimos afirmar, ainda há pouco estava a dizer, uma ideia de liberdade, e acho que essa ideia de liberdade ainda hoje é a essência do nosso povo em Portugal. Vivemos demasiado tempo em ditadura, portanto, acho que ainda hoje a grande parte da construção da nossa sociedade vem de uma Constituição que nasceu depois da Revolução, com um balanço de forças na sociedade muito mais favorável à esquerda e que nos trouxe imensas melhorias, e acho que todos nós, a marca das nossas vidas, acima de tudo quem nasceu depois da Revolução, é o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública. Acho que ninguém em Portugal imagina as suas vidas sem estes dois grandes pilares da nossa vida coletiva. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os portugueses? Bem, a todos os portugueses e a todas as portuguesas, certamente que se envolvam
na escolha do nosso futuro, que não desistam de participar politicamente, civicamente, em todas as lutas que vão decorrendo, que consideram que são essenciais para um mundo e para um Portugal mais justo, seja uma luta relacionada com a sua rua, seja uma luta globalizada sobre as alterações climáticas, onde estamos todos no mesmo planeta, mas acho que a construção democrática é tanto mais rica e desenvolve tanto mais frutos quanto mais pessoas nelas participarem. E, acima de tudo, quem depende do seu trabalho e quem tem muito poucas condições para, através da economia, moldar a verdadeira face do nosso país e do nosso planeta. Acho que todas as pessoas viram como é que a nossa elite económica se comporta nas comissões de inquérito, e o que nós precisamos é de participação política, não feita de forma tão intensa por estas pessoas. Precisamos que todas as pessoas em Portugal se envolvam politicamente e que contribuam para um país e para um mundo melhor. Nelson, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado. E obrigado a todos lá em casa. Voltaremos em breve com mais entrevistas aos 230 deputados à Assembleia da República. Até já.